Eu quero pontuar uma questão em relação à nossa Constituição que tem muito a ver com essa minha decisão, implacável até, de dar equilíbrio à votação dos requerimentos dessa comissão. A nossa Constituição de 88, ela não é uma Constituição que tem um pragmatismo direcionado a uma posição política clara. Não é. Porque a Constituição americana, por exemplo, é uma Constituição que foi construída para moldar um Estado liberal. Aquilo é uma opinião política única. É assim que é a Constituição norte-americana. A nossa Constituição não foi feita assim. A nossa Constituição, senador Magno Malta, foi construída a partir de um consenso. De um consenso onde não prevaleceu a postura determinante de alguém. Todas as forças políticas que tiveram capacidade de se articular e de participar do processo da nossa Constituinte de 1988 tiveram condição de colocar uma parte, pelo menos, dos seus pensamentos, uma parte das suas ideias. E, portanto, temos uma Constituição que, muitas vezes, do ponto de vista do seu conjunto de ordenações, parece até contraditória. E é mesmo contraditória. É uma Constituição cheia de princípios e de regras, de princípios e de normas. As regras constitucionais, elas são, na nossa Constituição, tem muitos princípios e muitas normas. E vale a pena a gente destacar qual é a diferença de princípios e normas. A norma, ela é um mandamento para o qual uma ação corresponde um dever ser. Ou seja, o que é um exemplo claro de uma norma? Se matar, será condenado de 12 a 30 anos de prisão. Uma norma não aceita contradição. Uma norma não aceita oposição. Ou se prende quem mata alguém, ou não se prende. Portanto, só tem uma norma que diz que se alguém matar, estará condenado de 12 a 30 anos de prisão. Mas a Constituição brasileira também traz uma série de princípios. Princípios que não correspondem exatamente a uma ordem, mas uma ideia, a um posicionamento que indica a natureza da Constituição. E quais são os princípios? O direito à liberdade, o direito à educação, o direito à justiça social, o direito a uma administração séria, o direito a uma série de princípios que indicam qual é o caminho que essa Constituição vai surgir. O fato de termos feito uma Constituição com essa natureza, daí decorreram vários aspectos. Nós temos uma Constituição muito ambiciosa, que pretendeu com um texto resolver o problema da educação, do emprego, da falta de segurança. Tudo isso está na nossa Constituição. Uma Constituição extremamente detalhista, que vai a pontos de minúcias que não está, por exemplo, na Constituição norte-americana. Uma Constituição que, por conta dessas características, sempre foi criticada por ser talvez uma Constituição que se transformaria em obsoleta com muita rapidez. Mas isso gerou, na verdade, um processo político diferente no nosso país de 88 para cá. Eu diria que a interpretação constitucional brasileira de 88 para cá, é como diria meu conterrâneo Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Os princípios mudam de interpretação. Um princípio se sobrepõe a outro. Em determinado momento, um princípio que valia mais passa a valer menos, um princípio que valia menos passava a valer mais. No início da década de 80, por exemplo, era possível um homem matar uma esposa em defesa da honra, porque o princípio da honra estava acima do direito à vida da esposa. Depois, isso se transformou em algo que não era interpretado dessa forma, e hoje, para nós aqui, no ano de 2023, isso soa algo tão primitivo quanto a vida nas cavernas. Mas outros tantos princípios foram modificados. O fato de termos uma Constituição com tantos princípios nos obriga
a uma permanente delegação normativa. Essa delegação faz com que, muitas vezes, o Poder Judiciário seja chamado a dirimir conflitos constitucionais. Como essa semana, por exemplo, o Supremo foi chamado para decidir a respeito da questão do marco temporal. Agora, em relação ao aborto também. Isso é próprio da natureza detalhista e principiológica da nossa Constituição. Nós temos uma Constituição que tenta ser autoexecutiva, no sentido de que ela coloca no seu texto e estabelece até datas, prazos, percentuais orçamentários para que se cumpram direitos e obrigações sociais.